Olá, meus amores! Bons dias! Olha nós aqui de novo juntinhos para mais uma aula. Hoje, aula de português e nós vamos continuar falando de notícias jornalísticas. Olha, trabalhamos o jornal, a estrutura de um jornal, as partes que compõem o jornal, já vimos resenha, que é um gênero muito comum se encontrar em jornais, principalmente naquelas edições de final de semana. Já vimos crônica, que também é muito comum encontrar em jornais. Já vimos tirinha, tirinha, já estudamos tirinha, o porquê daquelas tirinhas nos jornais. Charge. E hoje a gente vai ver uma outra coisa que é muito comum também a gente encontrar, tanto nos jornais como em outros veículos jornalísticos, porque para se obter determinadas informações faz-se necessário que você vá até o detentor da informação e pergunte a respeito. Pronto, suponhamos que eu quero saber sobre a educação de João Pessoa. A quem eu devo procurar? O mais comum seria que eu fosse até a Secretaria de Educação da cidade e procurasse alguém que trabalhe ali naquele local, que tenha as informações específicas e importantes, e eu faça uma entrevista. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre entrevista. É, como falei para vocês, muito comum ter em jornais ou em qualquer um outro veículo que sirva, seja ele escrito, seja ele falado, televisivo. É muito comum que se seja divulgados entrevistas nos jornais de TV, por exemplo. Hoje nós teremos uma entrevista com o presidente da República, com o secretário sei lá do que, enfim. Então, sempre que está acontecendo algo interessante e você precisa daquela informação para repassar ao público, faz-se necessário que alguém vá entrevistar pessoas que saibam sobre aquele assunto. Vamos entrevistar um médico do Instituto Fiocruz, por exemplo, e ele vai falar sobre as últimas descobertas da ciência em relação a vacinas para determinado tipo de doença. Então, para se saber estas informações, fazemos entrevistas. E é isso que a gente vai ver hoje. Então, é muito comum nos jornais escritos, que é o que nós estamos vendo, é muito comum também nas revistas, inclusive em revistas científicas, é muito comum para se saber poder se noticiar algo, poder se expor algo em um determinado meio de comunicação, necessário que se faça uma entrevista. E aí a entrevista, você já sabe, é aquele jogo de perguntas e respostas, é aquela dinâmica de perguntas e respostas. O entrevistador faz a pergunta, o entrevistado, que no caso é quem vai saber sobre aquele assunto, vai respondendo. Para se fazer uma entrevista, o entrevistador ele já vai com uma pauta pronta. Ele quer saber sobre determinados assuntos e aí ele organiza toda aquela pauta exatamente para que na hora da entrevista ele não fique esquecendo e não passe também, seja esquecido, passe batido, digamos assim, seja esquecido uma notícia importante. Então ele tem uma notícia, ele tem uma coisa importante para saber e o fato dele não ter feito aquela pauta na hora ele pode esquecer e depois ele, caramba, o mais importante eu esqueci de perguntar a fulaninho, olha. Então, isso pode acontecer. Por isso a importância de uma pauta. Então, ele vai fazer uma pauta, o entrevistador, contando, listando tudo o que ele quer saber. Durante a entrevista, ele vai se utilizar só daquela pauta? Não. Durante a entrevista vão surgir espaços para ele perguntar sobre outras coisas. E talvez até alguma coisa da pauta não seja necessário perguntar, porque dentro de uma outra questão já foi respondida. Então, o entrevistador tem que estar sempre atento a essas coisas. Preciso fazer uma pauta? Sim. Sem a pauta, você vai correr o risco de esquecer de perguntar sobre informações importantes. Mas vou me utilizar apenas da pauta? Não. No decorrer da entrevista vai surgindo espaços para você ir perguntando sobre outras coisas e ampliando o que você realmente queria saber e, obviamente, passando para o público
uma entrevista, uma informação dentro dessa entrevista muito mais ampla e com muito mais informações. Pois bem, no material de vocês, vocês vão ver a entrevista. Essa entrevista ela saiu na revista Galileu, a gente já falou muito sobre essa revista, e esse entrevistado será o cartunista Laerte. Então, como a gente já vinha também falando de tirinhas, de cartoon, de charge, então, para essa entrevista, e aí vai, de uma certa forma, ampliar também o que nós já sabemos sobre esses assuntos, sobre esses gêneros de informação. Na entrevista vai dar também para a gente ampliar como ele faz, o porquê que realmente aquilo é importante, se demora a fazer, qual é a influência daquilo ali para uma sociedade, para a informação de uma sociedade, porque vocês sabem que uma tirinha, um cartoon, uma charge, ela não serve só para diversão, ela é uma reflexão. Ela é uma reflexão, de uma certa forma, divertida ou sarcástica, mas ela é uma informação que vai servir para você refletir sobre diversos aspectos. Às vezes, esse tipo esse gênero, ele traz muito mais reflexão a você do que se fosse uma notícia comum escrita. Então você ia ler a notícia, ia manter aquela informação ali para você, mas talvez não parasse para refletir tão profundamente como se para refletir quando se observa uma charge. Exatamente por isso. Porque as informações, elas estão contidas ali naquele contexto de imagem. Então, a gente precisa realmente se aprofundar. E aí sim, por isso há essa reflexão maior, porque você precisa de um aprofundamento maior, de observação, de análise. E enquanto você está fazendo isso, você está refletindo sobre aquele assunto, sobre aquele aspecto. Mas voltando à entrevista. Então, para se ter entrevista, você vai ter que ter um entrevistado, um entrevistador e um entrevistado. Ou seja, a pessoa que fala, a pessoa que pergunta e o que vai responder, o interlocutor. E tudo o que aquele interlocutor falar, ele vai servir como base. A entrevista ela pode ser feita, a própria entrevista mesmo, ser colocada a entrevista da forma como ela foi feita na revista, no jornal, enfim, no blog informativo, e ela também pode ser transformada em uma notícia. Então, eu posso fazer entrevista com uma pessoa e, baseado naquilo ali, eu vou pegar as informações principais que a pessoa me falou, vou dizer que eu obtive aquelas informações daquela pessoa e posso transformar aquilo em uma notícia. No nosso caso, não, vai ser a entrevista mesmo. Aí vejam, é uma entrevista escrita, é uma entrevista de um jornal impresso, de uma revista impressa, de um informativo impresso. Se é escrita, lá a pessoa que está lendo, o leitor, ele não vai ver as pessoas. Se fosse na televisão ou se fosse no rádio, seria diferente, porque na televisão ele está vendo as imagens, a pessoa vai estar lá perguntando: oi, senhor fulano, e o que o senhor acha sobre a crise mundial? Aí, a crise mundial da economia. Bom, eu acho que a crise mundial... Enfim, você está vendo as pessoas, está vendo a imagem das pessoas. Se fosse no rádio, você também diferenciaria quem está perguntando da resposta pelas vozes da pessoa. E uma outra forma também de você perceber é isso. A pessoa que está perguntando, ela vai vir sempre fazendo a pergunta. A pergunta é muito característica. A primeira característica de uma pergunta é, no final, ela vir com um ponto de interrogação. E a outra vai estar sempre respondendo, vai estar sempre afirmando, vai estar sempre falando do que foi perguntado. Obviamente, a estrutura destas frases será diferente porque virá com um ponto final e não com um ponto de interrogação. Ok, o inicial. Uma outra coisa, porque o que vai dar a entonação, se é pergunta ou não, é isso. Então, eu vou conseguir diferenciar a pergunta da resposta por isso. A pergunta vem com uma interrogação final, a resposta não. A não ser que seja uma resposta, ele esteja fazendo a pessoa que está respondendo faça uma pergunta retórica. Isso pode sim acontecer. Mas se não for dessa forma, vai vir sempre. Ponto final.
na resposta, interrogação, no final da pergunta. Pois bem, como ela vai estar escrita, a pessoa que está lendo, ela vai diferenciar, além dessas duas, dessa pontuação, dessa questão da pontuação, ela também vai diferenciar, porque na revista, no jornal, enfim, eles vão colocar, quando é o nome da revista ou o nome do entrevistador, eles colocam em negrito. E embaixo, o nome do entrevistado. Às vezes também eles podem colocar as iniciais, porque em cima eles vão falar quem entrevistou e quem é o entrevistado. À medida em que eles vão colocando as iniciais, você também percebe. No caso mesmo da revista Galileu, ele pode colocar Galileu em negrito, sempre que vou fazer a pergunta. Pode colocar RG, que aí seria Revista Galileu. E no caso do Laerte, ele também pode colocar o nome do Laerte, ou o nome e o sobrenome, que é Laerte Coutinho. Pode colocar Laerte, ou Laerte Coutinho, ou LC. Então, ele vai colocar sempre em negrito ou em letras maiúsculas, no caso, se for as iniciais. Então, quando ele coloca isso, aí a pessoa fica sabendo. Quando tiver lá Galileu ou RC, aí você vai saber, pronto, aqui foi a pergunta da pessoa da revista que fez. Quando tiver lá Laerte ou Laerte Coutinho ou LC, você vai saber, pronto, então aqui é a resposta do cidadão, do cartunista. Ok. E aí, durante essa entrevista, ele vai dando todas as informações que a pessoa precisar. Tudo. Ele vai perguntar sobre a vida do cartunista, no caso, como ele está entrevistando o cartunista, sobre a vida do cartunista, o que ele faz, quando ele iniciou, se foi complicado, qual é a importância daquilo para a sociedade. Então, ele vai fazer um levantamento de tudo o que ele precisa, do que ele quer saber, do que ele quer passar para o leitor, organizar aquela pauta que a gente disse inicialmente e fazer as perguntas. Se fosse em um veículo de imagem, um veículo televisivo, digamos assim, da mesma forma, ambos estariam lá frente a frente e da mesma forma ele ia fazendo lá as perguntas, sempre acompanhando a pauta e o outro moço respondendo. Se fosse no rádio, da mesma forma e assim sucessivamente. Então, vocês vão ler essa entrevista, que é bem interessante. Nessa entrevista vocês vão descobrir mais sobre o cartunista, mais sobre como se fazer cartoons, como se fazer tirinhas, enfim, a importância, o porquê daquele humor que é bem peculiar desse tipo de informação, desse tipo de texto, dessa tipologia. E terão algumas questões para vocês responderem. Então, resolvam, façam direitinho as atividades e me enviem. E aí eu queria que vocês fossem também se organizando, prestando muito atenção nisso, porque mais adiante não percam nenhum detalhe da entrevista, das questões, porque mais adiante eu vou pedir a vocês que elaborem um roteiro de entrevista, escolham uma pessoa para ser entrevistada, façam essa entrevista e me enviem. Isso não será atividade para hoje. A atividade de hoje é ler a entrevista, reler se for necessário, responder todas as questões, refletir sobre tudo o que você viu e se organizar mentalmente para quando vier essa atividade, você resolver de primeira. Então, meus amores, foi muito bom estar com vocês. Uma excelente aula e a gente se vê amanhã.